finalizando essa série em que a gente está olhando as ditaduras nos países do Mercosul. A gente já tinha discutido em outro período a ditadura no Brasil e agora olhamos a ditadura na Argentina e no Chile. A gente encerra olhando o caso do Uruguai. O caso do Uruguai ele tem algumas peculiaridades em relação às outras ditaduras da região. Tanto no Chile, quanto na Argentina, quanto no Brasil, nós tivemos golpes que derrubaram governos. O governo da Isabelita na Argentina, o governo de Salvador Allende no Chile, o governo do João Goulart no Brasil. No caso uruguaio, o processo é diferente e é por isso que é interessante, inclusive, olhar ele com mais atenção, porque ele é um golpe, uma ditadura que se instala, que é imposto pelo governo que foi eleito, que estava no poder e que foi cada vez se cercando mais de setores conservadores dentro das Forças Armadas e empurra o país para um golpe de Estado, fechando o Congresso e fechando o poder judiciário em 73. Portanto, um presidente que foi eleito, o Borda Berry, ele acaba desfechando um golpe contra o país, na qual ele divide o poder com os militares, instalando uma ditadura. Isso lembra um pouco dias atuais do Brasil, em que muita gente trabalha com essa possibilidade de que poderia haver um autogolpe, de que governantes, né, eleitos poderiam promover, né, a instalação de uma ditadura e não serem derrubados, como aconteceu no passado no Brasil, na Argentina e no Chile. Tirando essa especificidade em si, a ditadura uruguaia ela tem as características das ditaduras da região. Elas acontecem todas num determinado intervalo, principalmente entre 64 e 76, né? Acontecem num contexto de Guerra Fria, com um discurso de combate ao comunismo, de combate a uma ameaça interna que seria o comunismo, com uma dura repressão contra a sociedade, com o fechamento de partidos políticos, com perseguições, cassações, sequestros, torturas e assassinatos de opositores, com repressão ao movimento estudantil, com queda nos níveis dos salários, ou seja, com perda de renda da população, com alta dos preços, com privatização de serviços públicos, ou com a falta de investimentos em serviços públicos, particularmente nas áreas de saúde, educação e segurança, pasmem, né? São ditaduras muito repressivas, mas na área específica da segurança pública, da segurança coletiva contra a sociedade, esses regimes eles também não têm uma participação, eles têm muita repressão contra a própria sociedade, violência. Então a segurança ela não está a serviço da sociedade, mas a serviço de proteger as ditaduras. O Uruguai, por outro lado, ele tem um saldo, né, de desaparecidos e assassinatos políticos muito próximo aos números brasileiros. São 203 assassinatos oficialmente e 196 pessoas que desapareceram, né? Esses 399, no caso, se aproximam muito dos 400 e poucos desaparecidos políticos no Brasil, desaparecimentos e assassinatos políticos no Brasil. Contudo, a população uruguaia é uma população, neste período em que a gente está estudando, e de forma geral, 30 vezes menor que a população brasileira. Portanto, em termos absolutos, a violência política proporcionalmente faz um saldo de mortos 30 vezes maior que no Brasil, quando a gente compara com a questão do tamanho da população. O Uruguai também é o país que mais prendeu opositores. Se a Argentina é o país que mais executou, exterminou população de um modo geral, acusados de opositores, o Uruguai foi quem mais prendeu. As prisões uruguaias se encheram de gente. O Uruguai é uma tem a sua origem, né, no processo de independência dos países platinos. E é importante tentar entender também isso, porque ele vai ser um palco de disputa política por muito tempo entre Brasil e Argentina.
nós tivemos no século XIX, no início do século XIX, guerras na Europa, guerras entre o Napoleão e a Inglaterra, que vão acabar desestabilizando, né, as colônias espanholas e portuguesas, no caso do Brasil, né, porque a Espanha é invadida pelas tropas do Napoleão, o Fernando VII, que é o rei da Espanha, é detido nesse processo, e a família real portuguesa, ela foge, transportada por a marinha inglesa, foge para o Brasil, né, em 1808, o que leva à instalação do reinado, né, do Império Português no Brasil. Portanto, extraoficialmente, a independência brasileira começa ali por 1808, quando a corte portuguesa toda vem para o Brasil. No caso da Espanha, isso não acontece. A corte espanhola é detida pelas tropas do Napoleão, eles não têm tempo de evacuar, né? E com isso, os vice-reinos, como eram organizadas as colônias espanholas na América, eles acabam ficando isolados da metrópole e começa um processo de independência. A América Espanhola começa a se tornar independente, então, em meio também a essa guerra entre o Napoleão e a Inglaterra na Europa, que perturba as estruturas políticas locais do sistema colonial espanhol. Tu tinha o vice-reino da Nova Espanha, que abrigava o México, Guatemala. Tu tinha, né, a capitania geral ali da Guatemala. Tu tinha o vice-reino de Nova Granada, pegava Bolívia, pegava Venezuela, pegava parte, né, da Colômbia, pegava o Panamá. Tu tinha o vice-reino do Peru, né, que também vai ter uma influência sobre parte do Chile, capitania geral do Chile. E tu tinha o vice-reino do Rio da Prata, aonde tu tem Bolívia, Paraguai, a Argentina, Uruguai, né? Nessa região. E aí, com a independência, esses territórios vão se fragmentar em vários médios estados, pequenos e médios estados, dando origem aos países latino-americanos de língua espanhola. No caso do vice-reino da Prata, né? Argentina, Uruguai e Paraguai vão se tornar, né, países regionais. Com a questão de que a Argentina tenta, em vários momentos, anexar o Uruguai, e o Brasil também vai acabar reagindo a essa independência do Rio da Prata, tentando e, em um determinado momento, anexando o próprio Uruguai. O Brasil tem um interesse muito forte nessa região, principalmente depois da chegada da corte, né, que começa a olhar estrategicamente para as fronteiras brasileiras, para a expansão das fronteiras brasileiras, criando a ideia de construir um Estado nacional que tivesse fronteiras naturais, no caso o Amazonas, no caso o Rio da Prata, e por outro lado, né, a bacia do Prata, ela dá acesso a territórios brasileiros, principalmente Mato Grosso e Goiás. E por isso, para o Brasil, era fundamental o acesso a esses rios. Com a fragmentação do vice-reino, surgindo vários estados, esses rios se tornam rios internacionais, porque eles banham vários países, deixam de ser rios interiores ao território, como era do vice-reino. E o Brasil vê nisso uma oportunidade para acessar esses rios, né? Principalmente o Paraná, né, que vai dar acesso ao rio Paraguai, né, e que vai permitir, né, acesso do Brasil às suas províncias na região do centro-oeste, do atual centro-oeste. Também com a ideia de ocupar o Uruguai, o Prata se tornaria um rio brasileiro também, um rio que dividia Brasil e Argentina. Por isso o Uruguai se torna um palco, né, de atuação do Brasil. O Uruguai vai se tornar uma região estratégica para o Brasil, né, por conta dessa questão da bacia do Prata, da bacia platina, né, e do acesso, né, que esses rios permitem, né, ao Brasil. Por conta disso, inclusive, o Brasil vai travar 5 guerras na região no século XIX. Guerras contra a Argentina, guerras contra o próprio Uruguai, guerra contra o Paraguai. E em
Em 1816 vai anexar o próprio Uruguai, que vai se transformar numa província brasileira, como eram chamados os estados na época, a província cisplatina. Oficialmente, em 1821, com a independência do Brasil, essa região que tinha sido ocupada pelas tropas, entre aspas, portuguesas, se torna agora região de, né, uma região integrada ao Brasil. Em 1828, essa região acaba conquistando a independência com apoio de setores do Rio Grande do Sul, que depois vão tentar separar o estado do resto do país, com grupos ligados à Guerra dos Farrapos, principalmente grupos ligados ao Bento Gonçalves e ao Neto, que têm interesses econômicos, têm terras, têm grandes propriedades no Uruguai, na Cisplatina, e vão promover, ajudar na independência da Cisplatina em 1828 e depois vão, né, promover a tentativa de ruptura do Rio Grande do Sul, inclusive formando um único estado em algum momento. Para o Brasil, se ele não tem o controle do Uruguai, se ele não conseguir o controle do Uruguai, é interessante que a Argentina também não tenha, porque se a Argentina reunificasse o Uruguai, anexasse o Uruguai, o Rio da Prata se tornaria um rio argentino e não um rio internacional, o que dificultaria o acesso do Brasil. Por isso, o Brasil vai, né, ter sempre uma visão estratégica. Se ele não pode anexar o Uruguai, ele precisa garantir, entre aspas, a independência do Uruguai. Nem que para isso seja preciso intervir, derrubar governos, apoiar grupos políticos dentro do Uruguai. Isso faz com que a Argentina e o Brasil estejam em guerra dentro do Uruguai em vários momentos, promovendo guerras dentro do Uruguai, que são guerras de argentinos e brasileiros, né? Guerras entre dois partidos políticos que dominam o cenário, blancos de um lado, colorados de outro. Em geral, os colorados são aliados do Brasil, os blancos vão ser aliados dos argentinos, né? Os colorados são partidos urbanos de Montevidéu, metade da população do país está numa única cidade, Montevidéu, enquanto que os blancos são caudilhos, são, né, tropas rurais que vão rivalizar com os farrapos pelo controle dos pampas, dos campos, dos rebanhos, né, e que são liderados, portanto, por caudilhos, são montoneiras. Né? Então, uns são mais urbanos, ligados ao comércio, outros são mais ligados à própria pecuária. No século XIX, esses partidos vão estar em permanente guerra. São décadas e décadas e décadas de guerra e em algumas dessas guerras com intervenção direta do Brasil em apoio aos colorados ou intervenção da Argentina em apoio aos blancos. Em 1864, uma intervenção do Paraguai em apoio aos blancos empurra todo mundo para a Guerra do Paraguai. Só que no final do século XIX, o Brasil passa pelo golpe de Estado lá do 15 de novembro, o golpe que derruba a monarquia brasileira e começa a predominar a fragmentação política do país, não territorial, mas política, com a política do café com leite, os interesses dos grandes coronéis, principalmente as elites ligadas ao café, que estão muito mais interessadas em proteger a sua produção do que em construir o Estado Nacional, como acontecia no século XIX, durante a presença do Império. Isso acaba favorecendo o Uruguai, porque o Brasil deixa de ter como uma política estratégica a intervenção no Uruguai, como forma, inclusive, de se confrontar com a Argentina. A região se pacifica quando o Brasil se volta muito mais para suas questões internas e há uma privatização do poder dentro do Brasil na mão dos coronéis. Isso favorece que no Uruguai grupos militaristas ligados aos positivistas, muito parecido com o que acontecia no Rio Grande do Sul na época, veja como as ideias se influenciam, essas regiões elas são próximas, né? E acaba havendo um trânsito de ideias muito forte aqui, então tu tem uma presença muito forte do positivismo, que na verdade vem do Prata em direção às elites militares do Rio Grande do Sul, e isso faz com que no Uruguai governos militaristas positivistas cheguem ao poder no final do século XIX. É o caso do Lourenço Latorre, né? E depois do Baggio, que vai sucedê-lo. São governos colorados, que vão ser governos autoritários, mas que têm uma política de promoção, né, de investimentos através do Estado. Portanto, o Estado tem uma forte participação na economia, investimentos em educação, em legislação trabalhista,
né? Por isso tu tem um fenômeno muito parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, acontecendo no Uruguai, com a diferença de que o Uruguai é um estado nacional nesse período e por isso, né, no final do século XIX, início do século XX, tu tem uma política nacional desenvolvimentista nesse território. É uma característica que vai estabilizar o país por longo período. Lembrando, no entanto, que assim como o Brasil era dependente da monocultura do café, de um único produto de exportação, o Uruguai também era dependente da pecuária, da exportação de carne de gado. Aqui sucedendo o La Torre assumiu o Baggio, né? Aqui cartaz da época das políticas de investimento do Baggio na educação, né? Mas enfim, a Uruguai é uma região de principalmente produção agropecuária, ligado à produção bovina. E quando vem a crise de 29, assim como acontece com o Brasil, a economia do Uruguai é brutalmente atingida pela falta de mercados, pela desvalorização da carne, do preço da carne, pelo desemprego, né? A crise econômica é muito forte, porque o mercado internacional ele se contrai, ele deixa de consumir produtos. E se tu tem um único produto do qual teu país depende, né, tu vai ser fortemente atingido por isso. O Brasil, o Vargas vai ser uma resposta a isso com a política de industrialização nacional. No Uruguai, a gente não tem isso, né? Há uma tentativa das elites de estabilizarem o país, há muita crise social, muito conflito social por conta do desemprego. E aí, em 1933, um presidente eleito, Gabriel Terra, que foi eleito em 1931, em 33 ele dá um golpe de Estado, tomando o poder, administrando o país de forma autoritária, né, pelos próximos 11 anos. É uma ditadura civil, né, tentando estabilizar o país. Acaba fracassando, é uma aliança que vai acontecer entre brancos e colorados, essa aliança acaba fracassando, e em 42 o Terra é obrigado a abdicar do poder. No entanto, os problemas políticos gerados pela crise de 29, eles persistem. Nos anos 50, a crise econômica se agrava, o desemprego cresce, os salários caem, né, a inflação sobe, né, há muitos problemas sociais no país nesse período dos anos 50, 40 para 50. No final dos anos 40 também, nós temos a retomada das políticas de intervenção dos Estados Unidos no continente americano, né? Terminada a guerra, e principalmente com a instalação da doutrina Truman em 47, mas antes disso nós já tínhamos visto intervenções na região em 45, por exemplo, com a destituição do Getúlio Vargas, mas principalmente a partir de 47, com a doutrina Truman, combater o comunismo onde o comunismo estiver, que é um pretexto, os Estados Unidos começam a promover políticas de desestabilização de governos locais. Eles também impõem tratados, né, de proteção mútua, que na verdade são tratados que atrelavam as forças militares dos países latino-americanos aos interesses dos Estados Unidos, né? Mas criam tratados bilaterais de cooperação militar com vários desses países e outros programas de cooperação bilateral, país com país, através dos quais eles vão começar a promover interferências na região. Nesse sentido, um aspecto muito importante vai ser em 46 a fundação da Escuela de las Américas, que vai ser fundada no Panamá. Ela vai funcionar por muitos anos no Panamá, né? E é um meio no qual, né, é uma estrutura através da qual os Estados Unidos vão formar agentes de repressão política e de desestabilização política. Cerca de 60 mil militares e agentes policiais, né, de 23 países da região, inclusive do Brasil, vão fazer cursos, entre aspas, de formação política nessa escola, que funciona no Panamá entre 46 e 84,
Por que no Panamá, professor? Porque eles tinham um território que era controlado pelos Estados Unidos, o Canal do Panamá, né? E nesta escola, essas pessoas que iam na prática, iam lá fazer cursos de formação na área de segurança pública, eram treinados em operações clandestinas de atentados terroristas, operações com bomba, operações de ataques a multidões, atentados a sedes de partidos e práticas de tortura também. A Escola das Américas formou grande parte dos grupos que futuramente vão acabar participando dos golpes de Estado nos países da região, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, entre outros, no Paraguai, e também os agentes de repressão que vão, né, depois, né, marcar, né, as políticas de violação dos direitos humanos destas ditaduras. Então, ela é uma escola que formou a base dos torturadores latino-americanos. Não que as polícias, particularmente as polícias brasileiras, por exemplo, já não tivessem, né, uma longa tradição de violência, de repressão, de desaparecimentos, de tortura. Mas agora isso tem uma qualificação, entre aspas, técnica, né? Porque aprende a usar bombas, aprende a usar táticas de simulação, de infiltração, né? Portanto, a lidar com explosivos, a programar explosivos, a montar táticas de infiltração, a usar equipamentos de choque que vão ser, né, distribuídos na região também para práticas de tortura. Então há uma, entre aspas, sofisticação técnica da tortura, né? E o Uruguai não foi diferente. No final dos anos 50 e principalmente no início dos anos 60, agentes treinados na Escola das Américas organizam esquadrões da morte no Uruguai, cujo objetivo era eliminar, né, entre aspas, subversivos. Há uma guerra à subversão, há uma doutrina pregada pela Escola das Américas, que é a doutrina da segurança nacional. Ou seja, a segurança nacional significa que agora existe uma ameaça interna. O inimigo é interno. A segurança da nação depende do combate a esse inimigo interno, que é o subversivo, que é o comunista, que é o terrorista. E por conta disso, grupos de extermínio, grupos de esquadrões da morte, que são compostos por esses agentes treinados no Panamá, vão passar a eliminar no Uruguai, como fizeram em outros países da região, líderes estudantis, líderes sindicais, líderes de movimentos sociais, né? Há uma eliminação de opositores, mesmo o Uruguai estando ainda em uma, oficialmente um estado democrático, esses grupos já agem de forma clandestina dentro do país. Em toda a região nós temos esses casos, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, El Salvador, Nicarágua, República Dominicana. Esses grupos vão agir, né? 64 ganha uma nova conotação depois do golpe militar no Brasil, já que agora, com a ditadura instalada no Brasil, agentes brasileiros vão se infiltrar no Uruguai, vão cooperar com esses grupos clandestinos que atuam no Uruguai, vão organizar operações com esses grupos, vão treiná-los, vão qualificá-los. O Brasil começa a ter uma participação intensa na desestabilização do Uruguai. Em 67, né, agentes brasileiros e agentes da CIA financiam, né, clandestinamente campanhas, né, contra grupos da oposição dentro do Uruguai e, ao mesmo tempo, financiam a eleição do Jorge Areco, que é um ultraconservador, um homem com um discurso muito reacionário, de uma ala muito extremista do Partido Colorado, que pregava o combate ao comunismo, a ideia de que a bandeira do Uruguai jamais seria vermelha, de que a família tinha que ser protegida, um discurso antigo que a gente vê na região, né? E, né, defendia o combate à subversão por qualquer meio necessário. E o Areco acaba sendo eleito presidente da República. O país estava caminhando rapidamente para, né, para um caminho autoritário.
O Areco governa todo o mandato dele praticamente sob estado de sítio, sob estado de guerra, ou seja, com os direitos da população suspensos. É um estado de sítio declarado atrás do outro para combater a subversão. Em resposta à violência política cada vez maior que o país estava enfrentando, nos anos 60 também, organizações de esquerda passam a atuar como grupos guerrilheiros. Não todos os partidos de esquerda, não todos os grupos de esquerda, mas alguns grupos da esquerda vão passar a atuar de forma armada, promovendo ações contra a repressão, com um grande destaque para o movimento de libertação Tupamaro, os Tupamaros, em homenagem ao Tupac Amaru, uma liderança indígena, né, da região, e que lutou contra o Brasil e contra a Espanha, né, contra Portugal e Espanha, na verdade, durante o período colonial. E os Tupamaros vão se destacar, porque são uma guerrilha urbana que vai agregar perto de 3.000 combatentes. Lembrando que no Brasil, com todas as organizações que tentaram enfrentar a ditadura militar, tu não tinha mais do que 1.200, 1.300 pessoas que pegaram em armas. Os Tupamaros, somente eles, num país com uma população 30 vezes menor, tinham 3.000 combatentes. Eles são uma guerrilha urbana bastante eficiente durante um período. Promoveram ações armadas contra agentes da repressão, promovem assaltos a banco para financiar operações, promovem sequestros de autoridades e a libertação dessas autoridades é trocada pela distribuição de alimentos em comunidades carentes, comunidades pobres, então também é uma maneira deles ganhar a simpatia da população com essas operações. E eles vão atuar do início dos anos 60 até mais ou menos 1973, por aí, quando o Partido Tupamaro é praticamente dizimado, a grande maioria dos seus membros estão presos ou tiveram que abandonar o país. Aqui é a eleição do Areco, em 1970, né, os Tupamaros fazem uma operação de sequestro de um agente dos Estados Unidos, né, o Dan Mitrione, e exige a libertação de presos políticos em troca do Dan Mitrione, já no governo Areco. O Dan Mitrione, quem é? O Dan Mitrione é um desses especialistas da Escola das Américas, que passou 7 anos no Brasil, a serviço da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e através da sua presença no Brasil, treinando, financiando grupos clandestinos de policiais, principalmente, na prática de tortura, inclusive em alguns casos usando presos políticos como cobaias para demonstrar para os torturadores as melhores práticas, as formas mais eficientes de, né, obter informação de algum prisioneiro, de alguém que foi sequestrado, que está sequestrado por esses agentes do Estado, né, clandestinamente atuando, né, na repressão. E aí o Dan Mitrione passa no Brasil de 60 a 67. Depois eu não tenho certeza se ele vai para Nicarágua, para El Salvador. E em 69 ele está no Uruguai. Ele aparece no Uruguai como adido, como representante da embaixada do Uruguai, mas com a mesma função de treinar esquadrões da morte, treinar, né, as operações de esquadrões da morte. Aqui uma cena do filme Estado de Sítio, do Costa Gravas, que é um diretor grego. O Costa Gravas, neste filme, ele nos conta a história desse sequestro, a história do Dan Mitrione. Junto com ele também um cônsul brasileiro vai ser sequestrado nesse mesmo período, né? E aí o Estado de Sítio é um filme de 72, portanto 2 anos depois do sequestro. O Costa Gravas ele faz um raio-x da presença do Mitrione no Uruguai e da operação dos Tupamaros, que levou ao sequestro dele. Vou deixar esse filme para vocês assistirem. Ele é um filme muito interessante. Ele foi censurado no Brasil, é claro. Ele foi lançado, ele só passou no Brasil já no início dos anos 80, 10 anos depois de ter sido lançado.
quando já não tinha mais censura direta. Ainda assim, ele era um filme em francês, e aí tem uma cena que os guerrilheiros tupamaros estão, né, interrogando um prisioneiro brasileiro, e aí eles cortavam as legendas. Tu ficava ouvindo assim 5 minutos de conversa, 10 minutos de conversa, sem legendas, né? Tudo em francês, porque a gente não podia saber o que estavam dizendo ali, né? Aqui uma cena também do estado de sítio, na qual o Mitrione está dando aulas de tortura, né? Usando um preso político, né? Lá no fundo vocês veem uma bandeira brasileira. Né? E aí, portanto, são agentes brasileiros que estão tendo aulas de tortura com o Mitrione no Brasil. O sequestro dele é em 31 de julho de 1970, se não me engano. E como o governo uruguaio acaba não negociando, se recusa a negociar, os tupamaros executam ele em 8 de agosto de 70. Né? Tudo isso acontece. E é claro que como ele era um agente dos Estados Unidos, né, o governo do Uruguai não ia cometer esse descuido, né, de não aceitar negociações com os tupamaros pela libertação dele sem, né, o aval dos Estados Unidos. Os Estados Unidos resolveram queimar o arquivo vivo deles durante essa operação. O jornal El Clarín, né, que é um jornal de linha conservadora da Argentina, por exemplo, chamavam Mitrione de El Maestro de la Tortura, o maestro da tortura. Né? Como eu disse, os Estados Unidos não iam sacrificar, né, não iam, né, permitir que o Uruguai sacrificasse seu agente sem autorização deles. Portanto, eles resolveram se livrar das informações que o Mitrione tinha, era um arquivo vivo. Em meio a essa escalada de repressão cada vez maior e por conta do estado de sítio praticamente permanente do governo Areco, várias forças da oposição democrática, em 1971, fundam a Frente Ampla, que no século XXI vai eleger vários presidentes, inclusive o Mujica, né, para, né, no Uruguai. Em 72, as eleições dão vitória, né, eleições muito controladas, com muita denúncia de fraude, dão vitória para o Juan Maria Bordaberry, que é o sucessor, é o candidato à sucessão do próprio Areco, que é um outro ultraconservador. A escalada, a militarização, né, do Estado uruguaio caminha de forma rápida. Com o Areco, vários desses agentes ligados à repressão que foram treinados na Escuela de las Américas já foram integrados ao governo. Com o Bordaberry, isso já não é mais assim uma situação, vamos integrar alguns ou não, né? O aparelho repressivo clandestino passa a fazer parte integral do Estado. Né? O Bordaberry se cerca dos militares mais conservadores para governar. Governam juntos e ele cada vez cede mais poder a eles, ou eles estão obrigando ele a ceder mais poder. Há uma controvérsia, né? Porque eles trabalham junto, cooperam juntos, mas o fato é que cada vez os militares se tornam mais influentes, têm mais influência. Em 72, em abril de 72, logo depois da eleição, que foi em março do Bordaberry, os tupamaros, reagindo à escalada da repressão, né, realizam ações que terminam na morte de 11 membros do Esquadrão da Morte. A reação dos militares vai ser terrível, porque eles não vão reprimir apenas suspeitos de colaboração com os tupamaros, eles vão desencadear uma repressão generalizada contra a sociedade, prendendo muita gente que não tinha nenhuma relação, mas também prendendo gente que tinha relação. E vão torturar todo mundo até conseguir informações. E quanto mais gente eles torturam, mais informações eles obtêm, mais gente eles prendem, mais gente eles torturam. E essa escalada cresce assustadoramente no primeiro ano já do governo do Bordaberry, fazendo com que no final de 72 a maioria dos membros dos tupamaros estejam presos ou tiveram que fugir do país. Muitos vão fugir para o Chile, aonde depois vão ser presos durante o golpe do
Pinochet e finalmente vão ser libertados por uma ação muito dura do embaixador suíço, né, que vai conseguir ludibriar autoridades chilenas. Esses tupamaros estavam presos no Estádio Nacional do Chile, junto com milhares de outras pessoas, e o embaixador suíço consegue tirá-los de lá, né, dando um carteiraço. Os caras acham que ele tem autorização do governo do Pinochet para isso e acabam entregando os prisioneiros para ele. Ele tira os caras do país de ônibus, não consegue tirar os caras para a Argentina, que ainda não era ditadura. Mas isso é um capítulo, uma informação a mais. O fato é que no final de 72, quase todos os tupamaros estão presos. A reação foi brutal do Estado, né, e praticamente extinguiu a atuação dos tupamaros. Inclusive, né, o filme La Noche de 12 Anos, né, La Noche de 12 Anos, que deve estar ainda em cartaz no Netflix, imagino, conta a história destas prisões, né? Conta a história do Mujica e de outros prisioneiros dos Tupamaros, né, que ficam sequestrados pelo Estado durante 12 anos. Como eles não conseguiram destruir completamente os Tupamaros, uma maneira deles impedir atuações dos Tupamaros, principalmente contra os líderes da repressão, os Tupamaros podiam montar uma emboscada e matar algum desses líderes, foi manter a liderança Tupamaros sequestradas em local ignorado. Eles ficavam trocando essas pessoas de lugar o tempo inteiro, para, com isso, evitar ações dos tupamaros. Era um recado dos militares: se vocês fizerem alguma coisa, a gente executa os chefes de vocês, né? E aí o filme La Noite de 12 Anos, que eu vou deixar para vocês também, né, ele vai contar um pouco dessa história, né, desse período, né, do Mujica e de outros presos políticos dessa situação. Em 73, o Bordaberry, né, em junho de 73, o Bordaberry desencadeia o golpe derradeiro contra a democracia uruguaia, que já vinha sendo governada desde 68, pelo menos, sob estado de sítio, estado de guerra. E aí, em 73, junho de 73, o Bordaberry fecha o parlamento, fecha o judiciário, e ele e os militares passam a governar de forma ditatorial através de atos institucionais, os AI, exatamente como acontecia no Brasil, para ver também que há uma influência, uma cooperação, uma colaboração dessas ditaduras entre si. O pretexto para o golpe foi que os militares exigiram do Senado uruguaio a destituição de alguns senadores da Frente Ampla, que eles acusavam de ter ligações com os tupamaros. Não era verdade, mas era um pretexto. Eles sabiam que o Congresso, que o Senado não ia aceitar, e era o pretexto para a dissolução do Senado. De fato, o Senado não aceitou e um tempo depois, né, vem o golpe, né, de junho de 73, e aí o país agora mergulha de fato na ditadura. É uma ditadura que só será oficialmente extinta em 1985, com a posse do presidente Raul Alfonsín em março de 85, se eu não me engano. E aí, oficialmente, o país volta a ser uma democracia. São 12 anos de ditadura. Isso também é o filme, né? Uma Noite de 12 anos. A repressão é generalizada, o golpe de Estado bane os partidos políticos, bane todas as organizações, vai se inspirar na Constituição, entre aspas, na legislação do Francisco Franco, da Espanha, que é um regime fascista, né? Franquismo, né? E cada vez mais dissidências entre o Bordaberry e o comando militar acabam fazendo com que em 76 ele seja afastado, seja substituído, né? Mas isso agora é pro forma, na verdade, quem comanda o país é o ministro do interior, que é um general, né? E o presidente ele é apenas né, assim, ele é ornamental, né? Ele tem uma função ornamental, ele não manda de fato. E aí, em 76, o Bordaberry é afastado e é colocado no lugar dele o Aparicio Martinez. E aí a repressão, que já era gritante, se torna algo assustador, porque eles mudam o foco da guerra interna, que era a guerra contra a subversão, para a guerra suja, que era uma guerra contra a população. A partir de agora, qualquer um podia ser alvo, né, da repressão política, independente de ter qualquer ligação ou não. Há uma
ideia de que a sociedade é a inimiga, uma guerra contra a sociedade, uma guerra suja. Né? Mas, ao mesmo tempo, esses regimes eles têm uma característica comum que vai acontecer na Argentina, no Brasil, no Chile, no Uruguai, que é a incapacidade de promover o desenvolvimento econômico. Né? E o Uruguai caminha para uma crise econômica generalizada. Embora, de forma geral, o produto interno bruto, o PIB, a riqueza do país, cresça, porque está se concentrando, está gerando mais desigualdade, os salários desabam. Né? E nós vemos aqui que começa justamente, né, no período mais conservador ali, a, né, queda do salário. Né? Então, os salários vão desabando durante o regime. A inflação dispara, o desemprego cresce, o país começa a viver apagões, né, de energia elétrica, falta de investimento. E com isso, no início dos anos 80, a ditadura está enfrentando uma crise econômica generalizada, com um adendo que em 77 assume o Jimmy Carter nos Estados Unidos, que é aquele presidente que vai promover uma agenda de direitos humanos, se afastando das políticas dos antecessores, do Nixon, do Johnson, do Gerald Ford. E com isso, essas ditaduras vão sofrer oposição, né, dos Estados Unidos agora e também já vinham sofrendo oposição de alguns países da Europa e da Alemanha, da França, né? Tirando a Inglaterra não, né? Porque é a Thatcher. E também uma crise econômica severa interna que afasta de vez a população do apoio ao regime. Cada vez mais, né, enfrentando essa situação caótica, os militares tentam uma cartada para tentar angariar algum apoio popular, que é chamar um plebiscito, em 1980, um plebiscito no qual ia ser decidido se a ditadura seria mantida perpetuamente, sem prazo final, ou se os militares deveriam entregar o poder de volta para os partidos políticos. Eles não falavam em democracia, falavam em partidos políticos que estavam banidos. Então, eles apresentaram um projeto que era uma reforma constitucional, na qual, né, o país não teria mais eleições, o governo militar se perpetuaria, ou se esse projeto, né, ele seria recusado pela população e com isso os partidos políticos voltariam à cena e o país chamaria eleições. E a população foi chamada a votar, né, no contra, né, o projeto dos militares, sim, a favor. É claro que tu vive um período de muita repressão, de muita censura, de muita propaganda, muita manipulação, né? E é nesse contexto que, em 18 de novembro de 1980, a população do Uruguai é chamada a se manifestar. E aí eles perdem, os militares perdem de forma bastante desproporcional. É 58% da população comparece às urnas dizendo não, contra 42% que disse sim à manutenção do regime. Parece 42% ainda um nível alto, mas tem que pensar que a censura, a repressão, a manipulação, a fraude eleitoral, então, que são coisas características de ditaduras, então com tudo isso 58% é uma derrota muito grande para o regime. Os militares não se dão por vencidos e vão adotar uma estratégia à la Brasil, de fazer uma transição controlada, na qual eles saiam impunes dos crimes cometidos contra a nação, dos crimes de lesa pátria, que foi o crime de golpe de Estado, de traição nacional, a repressão violenta, os sequestros, os assassinatos, e eles promovem uma transição lenta, na qual nos próximos anos os partidos políticos vão sendo organizados até que finalmente em 84 tem eleições. Né? E essas eleições dão vitória para o Raul Alfonsin, que é um moderado, que aceita fazer um acordo político com os militares em troca da volta da democracia, que é uma lei que impedia qualquer crime cometido pela ditadura de ser julgado. Né? Um perdão político, exatamente como aconteceu no Brasil com a anistia, que era a lei da caducidade. Uma lei, né, na qual esses crimes todos caducaram, eles, né, perderam a capacidade de serem processados. Tudo fica no passado, é história, mas não é mais justiça. Né? Não há justiça. Né? Há a história do que aconteceu, mas não há justiça. O Alfonsin aceita isso. Né?
há manifestações generalizadas contra essa lei, mas, de um modo geral, nos primeiros anos pós-ditadura, a Suprema Corte do país barra as tentativas de anular essa lei, né? Aqui uma imagem da Marcha do Silêncio, é uma marcha que acontece todos os anos, não aconteceu em 2020 por conta da pandemia, ela foi virtual, mas acontece todos os anos no Uruguai, junta centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. São multidões para lembrar do que aconteceu e exigir, né, a localização dos desaparecidos políticos. Ela acontece sempre no 20 de maio, que é a data em que um grupo de opositores que estavam na Argentina, em março de 76, tem o golpe na Argentina, em maio de 76, 20 de maio de 76, um grupo de opositores que estavam na Argentina são sequestrados, de opositores uruguaios, né, são sequestrados e assassinados na Operação Condor. E aí a marcha, né, do silêncio, ela acaba adotando essa data do 20 de maio como a sua data de manifestação, exigindo punição dos crimes da ditadura e a localização dos 196 corpos que ainda hoje estão desaparecidos, de vítimas que nunca foram localizadas. Mas mesmo com a tentativa dos militares de suspender qualquer julgamento contra os agentes da ditadura e com negativas nos primeiros anos dos juízes da Suprema Corte de impedir que esses casos fossem julgados, desde 2006, 2007, os juízes no Uruguai começaram a aceitar casos contra repressão, contra torturadores, e nós temos, pelo menos desde 2013 em diante, condenação, né, de agentes ligados à repressão. Aqui, por exemplo, em, em maio de 2013, o site do Terra noticia a condenação de um general, que eu não vou lembrar exatamente o nome dele agora, mas ele vai ser condenado a 28 anos de prisão, né, pelo assassinato de um opositor, né? E aqui agora, uma notícia mais recente, abril de 2020, condenação de um coronel também, né, que já tinha sido condenado por outro crime, foi condenado uma segunda vez por mais 25 anos de prisão. Ele já tinha sido condenado em 2009 a 25 anos de prisão, né, pelo assassinato de 28 pessoas durante a ditadura, né? E aí ele foi condenado a mais 25 anos de prisão por mais um assassinato de prisioneiros. Portanto, o Uruguai acaba, anos depois, conseguindo encaminhar uma solução para essa questão da impunidade dos crimes da ditadura, como Chile e Argentina também fizeram. O Brasil não fez, né? O Brasil deixou de fazer. Então, o processo político do Uruguai é esse. A partir de 2005, a Frente Ampla ganha inúmeras eleições, vai governar o país entre 2005 e 2020, praticamente, né? E é interessante esse caso do Uruguai para encerrar a análise dessas ditaduras vizinhas, porque ele nos traz algumas questões, né? A principal delas é essa de que, no caso uruguaio, o golpe ele vem de dentro do executivo. Ele não é contra o executivo, ele vem de dentro do executivo. Ele é alimentado por um presidente eleito democraticamente e que, né, ataca, agride a democracia. Então é sempre bom olhar para esses casos para, né, avaliar o presente e, né, não permitir que fatos como esse se repitam novamente. É isso, pessoal. Cuidem-se.